Boa noite a quem é de boa noite, bom dia a quem é de bom dia. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 27 de maio, desculpa, 27 de maio. E esse vídeo é uma homenagem a todos os cambonos da nossa querida religião. Cambonos ou cambones. A origem da palavra cambono. Como todos podem ver aí, a origem da palavra cambono é originária do termo cambondo, cambono ou cambundo. Todos de origem africana, né? Esse termo já existia antes do surgimento da fundação da Umbanda e já era utilizado para definir um cargo auxiliar importante dentro dos cultos afros, sendo posteriormente absorvido pelos umbandistas para definir os obreiros que auxiliam os guias espirituais nos trabalhos mediúnicos. Quem nunca foi num terreiro e não viu uma pessoa auxiliando os caboclos ali, os pretos velhos, os exus, as pombogiras ali no seu trabalho, alcançando uma vela, alcançando um, um descarrego que é preparado de marafa, ou seja, a cachaça, e o, 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 as ervas, né? E as ervas. Quem nunca viu? Essas pessoas, os trabalhadores da seara, né, os trabalhadores da casa de religião, são chamados de cambonos ou cambones. Né, e o dia 27 de maio é comemorado o seu dia. A quem já acompanhou alguma gira de Umbanda por esse imenso Brasil, com toda certeza já observou um personagem no qual é chamado de cambono ou cambones. Esse personagem de intensa destreza e sabedoria dentro dos terreiros é algo que não pode faltar. Aliás, sem ele, era quase impossível termos giras tão eficientes. Mas quem é esse personagem? Cambono ou Cambones é o auxiliar dos médiuns de incorporação e é o servidor dos orixás. O Cambono é um médium que teve o necessário desenvolvimento para poder auxiliar e entender os guias nas necessidades. Lembrando, o Cambono não tem mediunidade de incorporação, tá? Salvo aquelas pessoas que estão no desenvolvimento espiritual e durante as giras, os trabalhos que ficam fazendo os descarregos das pessoas, eles não incorporam, vão incorporar só depois no final da gira, a qual é destinado o desenvolvimento, tá? Mas eles podem sim auxiliar antes, no meio ali do passe, do conforto espiritual dentro de um terreiro. Mas os médiuns desenvolventes não podem ser chamados de cambonos, e sim auxiliares naquele momento. Os cambonos não são médiuns de incorporação. Eles são médiuns, eles têm uma sensibilidade, mas não de incorporação. Podem ter de visão, podem ter do sentido do olfato, de sentir os cheiros da entidade. Essa entidade está com cheiro de guiné, esse caboclo está com cheiro de guiné, esse preto velho tem o cheiro do, do fumo, que sendo que ele ainda nem fumou, esse Exu traz um perfume. Então ele sente isso, ele tem essa sensibilidade. É uma atividade exercida nos terreiros de Umbanda e que merece uma atenção especial, dada a sua importância como auxiliar nas entidades de luz, dos médiuns e dos dirigentes do terreiro. Sendo auxiliar das entidades de luz, cabe ao cambono ser o interpretador das mensagens entre a entidade e o seu consulente, além de um defensor da entidade e da integridade física do médium. Ou seja, quando o médium está lá na sua corporação, tem entidades que quando estão no seu processo de incorporação, eles giram, fazem isso, aquilo outro, e o cambono é o responsável por não deixar o médium se machucar durante o seu processo de incorporação, não deixar bater a cabeça na parede, não deixar cair até no chão, né? Conforme as leis da casa. Cabe a ele cuidar do material da entidade, orientar o que acontece em sua volta e também ajudar o entendimento do consulente, pois a linguagem do espírito nem sempre é entendida.
mas ao cambono fica claro já pela sua intimidade com o comportamento do espírito que ele serve. Ou seja, muitas vezes a entidade está lá, ela vai lá e pede para o seu consulente: ah, na próxima gira tu vai lá e me traz marafo, ou eu quero um vidro de epô. E muitas vezes os consulentes são leigos nessas linguagens, né? Marafo é a cachaça, aguardente, e o epô é o azeite de dendê. Mas nem sempre a posição do cambono é confortável, pois algumas vezes cabe a ele fiscalizar também o comportamento do médium, que podendo não estar bem no dia por alguma razão ou outra, fugir da normalidade, deve imediatamente avisar a direção do terreiro. Ou seja, o que isso quer dizer? Todos os médiuns têm os dias ali que ele não está bem. Ele não está bem consigo mesmo, ele está preocupado com alguma coisa e acaba levando essas emoções para dentro do terreiro, sendo que o certo é separar essas emoções no ato que entramos no terreiro, é entrarmos no terreiro com cabeça, corpo e mente afastados do mundo terreno, para que possamos fazer o melhor trabalho possível. Um médium não pode entrar dentro de uma corrente com raiva, com ódio, pensando em vingança, preocupado se vendeu bem ou não vendeu, preocupado se vai embora do seu serviço. Não pode levar para dentro dos terreiros esses sentimentos que podem, assim, atrapalhar o bom andamento da gira. E o médium agindo assim, de forma normalidade, ou seja, atrapalhando a entidade, o, o cambono é responsável por avisar ao mestre, o chefe da casa, para, tipo assim, tomar as devidas providências com esse médium. O limite da intimidade do consulente com o espírito ou o médium deve ser fiscalizado pelo cambono para evitar mal-entendido e desajustes de informações. Finalmente, ao cambono é dada uma oportunidade especial de conhecer mais a Umbanda e a forma das entidades trabalharem, porque seu contato é direto. Como o cambono tem como obrigação ouvir o que o espírito ouve e fala, seu conhecimento em cada consulta aumenta consideravelmente. Então, resumindo, a cambonagem ou cambonar é uma das principais e mais complexas funções da Umbanda. No trabalho de cambonagem, o cambono acaba por receber influências diversas de vibrações dos médiuns e consulentes. Além disso, o cambono acaba por aprender a diferenciar as entidades, o que usam como fumo, bebidas, a própria fala, a incorporação, a desincorporação, o que manipulam para auxiliar a consulta, os materiais de trabalho da entidade de luz. Os cabonos acabam aprendendo sobre a importância do sigilo, pois o que é ouvido durante uma consulta não pode nem deve ser passado adiante, sendo assim como se fosse um sigilo profissional, tendo que ser respeitado esse silêncio, independente do qual for o assunto tratado com a entidade de luz e seu consulente, dentro dos termos da espiritualidade e as regras da casa. Ou seja, não pode ser aquele médium cambono fofoqueiro de leva e traz. Ah, fulano, tu viu? O Exu fulano de tal lá falou tal coisa na cara daquela pessoa que foi consultar com ele. Ah, pois é, eu não vi, que coisa séria. Meus irmãos, isso não pode acontecer em hipótese alguma, tá? Em se tratando do lado espiritual, podemos falar em sigilo espiritual. O cambono é como se fosse uma espécie de orientador, ou seja, que orienta o consulente na hora da consulta, no fato de deixá-lo à vontade para expor seus problemas e suas dúvidas, mas deixando claro que tudo tem que haver respeito, que não se pode brincar, conversar durante uma sessão, pois acaba por atrapalhar a sessão e até mesmo as próprias entidades. Sem falar que os cambonos precisam ter respeito com os médiuns e as entidades, cuidando de tudo quanto for necessário
para o bom trabalho de caridade ser feito. Uma das mais importantes coisas que está presente nas funções de um cambono é ficar atento às mensagens ou recados para os consulentes, na qual se tem que ter atenção redobrada para ouvir, traduzir e se preciso for, explicar, não dando opinião, mas explicando o que foi passado pela entidade de luz. Ou seja, o caboclo está lá dando passe e percebe alguma coisa. O caboclo fala na sua linguagem, o cambono, lógico, vai lá, interpreta, traduz e explica, mas sem dar a sua opinião pessoal, tá? Isso não pode de maneira nenhuma. E o mais importante, estar sempre atento a tudo e a todos, estar de coração e mente aberta para servir, ter respeito ao próximo, responsabilidade, comprometimento, amor pelo que vai fazer. Em resumo, cambonar é servir com amor, dedicação e humildade. Compromisso feito com amor, humildade e sabedoria, ato construído com atenção e responsabilidade. Então eu quero aqui externar a todos os cambonos e cambonas o nosso muito obrigado e os nossos parabéns pelo seu dia. Pois sem você, cambono ou cambona, nada pode ser feito. Uma andorinha só não faz verão, e Exu ou entidade nenhuma trabalha sozinho. Uma boa noite a todos e mais uma vez, parabéns a todos os cambonos.